Oi, gente, boa tarde. Bom dia ainda, né? Não é boa tarde. Eu sou Ana Lívia, estou como... Aqui na frente, né? Estou como coordenadora das áreas de turismo no Senac de Jundiaí, mas hoje represento o Senac São Paulo. Junto comigo, a Valéria, nossa docente e referência aí de turismo também no estado, que muitos de vocês já conhecem. Cumprimento a todos. Edmir, que coisa boa encontrar o senhor por aqui também. A gente já tem várias ações em Bragança engatilhado, isso é muito legal. E, gente, hoje a gente quer apresentar para vocês algo que a gente começou ano passado com um acordo de cooperação, Senac e a Precesp. Esse ano a gente completa 10 anos de parceria. A Marcinha está prometendo uma festa, né? Não sei quando, mas ela vai acontecer, para a gente comemorar essa parceria. E contextualizando vocês de uma forma muito rápida, a gente veio com essa missão, esse propósito de desenvolver o turismo de saúde e bem-estar no estado de São Paulo. Essa construção ela foi feita a partir de uma agenda colaborativa, né, com os municípios, e esse objetivo foi realmente promover o turismo de bem-estar e saúde, preservando e valorizando os recursos naturais, culturais e humanos, né? Mas também proporcionando as experiências de saúde, autocuidado, reconexão, mas promovendo a economia local, né? Então, foi um momento da gente olhar para os municípios, ver as potencialidades, o que já existe, e, então, desenvolver esse novo segmento, né? Com isso, a gente trabalhou, então, em 5 encontros presenciais, mais 5 encontros remotos, e a gente conseguiu aí dividir nessas frentes, onde a gente começou trabalhando o mercado, né, e tendências, como é que foi. Depois a gente trouxe o conceito de turismo de saúde, para a gente poder realmente colocar todo mundo ali na mesma página. As experiências e o turismo de prateleira, então, não somente trabalhar esse segmento, mas como fazer com que o nosso turista procure o nosso município a partir desse segmento, tá? Fizemos um mapeamento da oferta desses municípios e, então, começamos a escrever quais serão essas diretrizes, né? Qual vai ser, então, o foco que a gente vai trabalhar com esse segmento, né? E aí é legal porque a gente teve 34 horas de construção, né? Então, encontros, inclusive aqui a gente tem 2 alunos, a Camila, de Analândia, o César, de Águas, alunos assíduos, né, em todos os encontros. Tivemos a participação de algum desses municípios, né? Aliás, esses municípios, então, Socorro, Morungaba, Analândia, Águas de São Pedro, São Roque, Amparo, Águas da Prata, Ibiúna e Peruíbe estiveram presentes nesses encontros, né? Como eu mencionei, foram 5 encontros remotos e 5 presenciais, que alguns dos municípios nos receberam, e foi um desafio tanto para os municípios, né, e tanto a logística para que todo mundo pudesse ir. Então, Águas de São Pedro recebeu a gente, Campos do Jordão, Socorro, Águas da Prata e Analândia. Tivemos a participação de mais ou menos 40 representantes das secretarias de turismo e da iniciativa privada, que também contribuiu, né, para a construção disso. E o que é relevante também dizer que a gente priorizou, então, os encontros remotos, onde a gente mergulhou nos conceitos, nesses mapeamentos, né, em exercícios mais teóricos. E aí, quando a gente ia para o presencial, a gente vivenciava, na prática, uma experiência de bem-estar. Então, a gente teve apreciação do pôr do sol, a gente teve momentos de meditação, a gente teve ali um momento de exercício, né, de automassagem, enfim. Então, cada dia a gente conseguiu trabalhar o turismo de bem-estar de uma forma muito prática. E foi uma experiência bem significativa para todo mundo. Resultado disso foi o desenho dessas 9 diretrizes, né, que foi feito por esse grupo. Essas 9 diretrizes é o que, de fato, a gente vai seguir
daqui para frente, né? Porque é isso. Agora a gente começa uma segunda etapa, uma segunda onda aí de encontros e oficinas para que a gente possa realmente colocar mais uma vez a mão na massa e trabalhar os principais planos de ação de cada um dos municípios. Val. Olá, gente, bom dia. Alguém está com fome aí? Sim, eu também. Vamos lá, rapidinho, gente, já estamos terminando, mas é um convite, como a Ana Lívia disse, e complementando, é um convite agora para essa segunda etapa. Muitas prefeituras, muitos gestores novos, e a gente quer convidar, porque o trabalho da primeira turma foi árduo. Para a gente chegar nessas 9 diretrizes, aí a gente fala 9 diretrizes para desenvolver o turismo de bem-estar e saúde no Estado. A gente precisa se preocupar com redes de interlocução e parcerias, inventário dos recursos, formação e capacitação, desenvolvimento de produtos e serviços, porque surgiu muitas dúvidas do que é o turismo de bem-estar. Turismo de saúde, ok, a gente já imagina, né, os hospitais, as clínicas, aquele público que a gente recebe na nossa cidade, de uma outra cidade, por causa da estrutura de saúde. Mas e o turismo de bem-estar é o quê? Então, essa construção e essa consolidação com conceitos, com estudo, com muito estudo, e a gente chegar nessas 9 diretrizes, que a gente precisa, inclusive, se preocupar com a cultura, tradição, identidade local, tudo isso também, o que é nosso de cada cidade. E aí a gente vai para o simples, né, como a Ana trouxe, pôr do sol. Será que o pôr do sol é uma prática de bem-estar? Sim, né? Já vejo algumas carinhas. Sim, eu adoro o pôr do sol. Mas a gente, para desenvolver o turismo de bem-estar na nossa cidade, a gente precisa de um propósito de bem-estar. Essa é a chave. Todo mundo tem um pôr do sol bonito na sua cidade? Tem, né? Cada um vai falar que o mais bonito é o dele e tudo mais. Isso já ouvi bastante. Mas, se a gente tiver o propósito de fato, usar aquele pôr do sol para trazer bem-estar, aí sim a gente está proporcionando ao turista o bem-estar. Esse é o grande desafio. Por exemplo, nessa vivência de Socorro, a gente assistiu ao pôr do sol ouvindo um áudio de 7 minutos falando sobre o planeta Sol. Incrível, inesquecível. Dá para a gente fazer isso na nossa cidade? Dá. E não deixar só maravilhosamente o pôr do sol, mas proporcionar uma experiência de fato com aquele pôr do sol. Então, é isso que essa descoberta que a gente teve nessa primeira fase. A segunda etapa, primeiro que a gente está falando de uma economia trilionária, a economia do bem-estar, é importante, né, falar de dinheiro também, mas o Brasil é a maior economia do bem-estar na América Latina e a 12ª maior no mundo. O turismo de bem-estar vem aparecendo nas tendências, vocês devem ter visto, já há alguns anos o turismo de bem-estar e saúde é uma tendência fortíssima, e aí a Marcinha, né, nos chama e nos pede assim, Val, a gente precisa desenvolver o turismo de bem-estar e saúde no estado de São Paulo, para além dos balneários. Essa foi a demanda que veio para a gente. Tá, a gente tem alguns balneários, algumas cidades, mas, para além, o turismo de bem-estar não pode estar em outras instâncias também? E aí que a gente foi descobrindo que sim, porque é uma economia que está crescendo muito e está constando em todos os estudos aí como tendência para esses próximos anos. Só para trazer aqui para vocês o que é o bem-estar no mundo. Então, a gente tem alimentação saudável, atividade física, bem-estar mental, uma série de coisas, e o turismo de bem-estar é uma das categorias que fazem parte dessa economia que a gente está falando tão importante. Tá? Nessa segunda etapa, o conteúdo, a gente continua falando de mercado, a gente fala de oferta turística, um plano de ação local para cada cidade, o que cada cidade como que ela vai conseguir desenvolver esse turismo de bem-estar e saúde na cidade dela. Para cada cidade vai ser de um jeito diferente, porque cada um, né, tem uma oferta diferente da outra. Desenhar experiências turísticas e a gente termina com uma elaboração de roteiros. A nossa entrega final, a gente vai ter roteiros de bem-estar, do turismo de bem-estar do Estado de São Paulo. Inclusive, a Secretaria de Turismo do Estado também está junto com a gente, vai fazer um mapeamento disso. No próximo dia 29, a gente vai estar junto, já vou mostrar aqui para vocês, mas eles estão junto com a gente para poder ter esse mapeamento e esse levantamento com a gente. Na próxima terça-feira, lá no Senac Aclimação, a gente vai fazer o lançamento, a apresentação, na verdade, desse programa todo. A gente tem apresentação e vivência do bem-estar no Senac Aclimação para que todas as cidades possam se inscrever. Então, eu quero deixar já um convite importante aqui. Nesse QR Code, dá para se inscrever para o dia 29. Não deixe de não participar, né? Porque nesse dia vocês vão saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais a fundo essas diretrizes.
Então, se vocês acreditam que na cidade de vocês dá para desenvolver o turismo de bem-estar e saúde, participem na próxima terça-feira, lá em São Paulo, no Senac Aclimação. Pedido da Precesp para que a gente fizesse em São Paulo, para que as pessoas pudessem ter mais acesso, todo mundo, né, um ponto de encontro, para que todo mundo pudesse estar junto. Marcinha, quer algum recado desse dia 29 a mais? Não? E esse é o cronograma de aula, gente. A gente, nessa segunda etapa, agora são 28 horas de curso, desculpe, encontros remotos e presenciais, do mesmo modo, porque foi muito importante a gente conseguir ter esses encontros presenciais para todo mundo vivenciar o turismo de bem-estar na prática e conseguir compreender o que é esse turismo. E aí a gente tem aulas remotas, aulas presenciais, em maio, junho, agosto e setembro. Julho a gente tirou para que ficasse um mês de descanso. E eu já lanço aqui, Marcinha, se você me permitir, prefeito Edmir, se me permitir, as cidades que queiram receber essas aulas presenciais. Então, quem vai querer receber em maio, quem vai querer receber em junho, em agosto e setembro, porque foi assim que a gente fez lá em Olímpia, né? Eu quero receber uma aula lá. Qual a cidade? Ibiúna. Ibiúna já está querendo receber. Ribeirão Pires. Viu, Marcinha? Amparo também. As cidades que receberam as aulas, Caraguá, as cidades que receberam as aulas, a gente propunha, de fato, além da gente ter um conteúdo, né, num cronograma, a gente propunha uma experiência, que aquela cidade providenciasse alguma experiência de bem-estar. E é assim, na prática, que a gente vai descobrindo o que é esse turismo de bem-estar e como que a sua cidade pode trabalhar e se desenvolver. Então, é esse convite que eu quero deixar aqui. Acho que é isso. Sim, terminei. Obrigada, gente. É um convite especial. Participem, por favor. Obrigada. Obrigada, prefeito. Muito obrigado pela explanação. Agradeço. E vamos agora... o Senac tem trabalhado muito em parceria com a Precesp, como o SEBRAE também. Prefeitos, procurem, que é boa representatividade para a nossa cidade. Instrução sempre é bom.